Está no ar o programa Conduzindo a Cristo, uma palavra de fé e esperança. A apresentação, Diácono Vancler e Diácono Valdelir Dias. Realização, Departamento de Evangelismo Conduzindo a Cristo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, Senhor, nós queremos Te agradecer por mais esta segunda-feira, Senhor, em que aqui estamos realizando este programa, Senhor, de rádio, na 560, Costa do Sol. E eu quero Te agradecer pelo fôlego de vida que Tu nos concedes de Maria. Senhor, que Tu possas, através deste programa, nesta noite, alcançar vidas, corações, que eles venham ser transformados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Quero saudar a todos os ouvintes, uma boa noite, a Igreja de Jesus Cristo com a paz do Senhor Jesus, você, nosso amigo, ouvinte, caminhoneiro, taxista, você, porteiro de prédio, você, vigilante, você é muito especial para Deus, saiba disso. E você, dona de casa, amigo trabalhador também, que está com o seu rádio ligado nesta hora, olha, você é muito especial para Deus, saiba disso. Bom, estamos hoje aqui, recebendo a visita, de alguns irmãos aqui à mesa. Está conosco hoje, nos dando a honra, o nosso pastor-presidente, pastor Milton Azevedo. Está também o presbítero Marcos Lacorte e a sua digníssima esposa, Gracilane, Estão aqui conosco nesta noite, nos dando a honra da sua presença. Bom, eu vou estar passando agora a oportunidade para que eles possam fazer uma saudação, e logo após estarei passando também o número de telefone de contato nesta noite, para que você que queira fazer um pedido de oração, ou você que tem alguma dúvida bíblica, para nós colocarmos o nosso tema aqui, que nós temos aqui um quadro, a Bíblia Responde, e se você tem alguma dúvida bíblica, nós estaremos podendo ajudá-lo naquilo que for possível. Bom, pastor Milton Azevedo. Muito bem, queridos, é um prazer retornar aqui à nossa querida Rádio Costa do Sol, revendo aqui pessoas amigas, Também o nosso querido Diácono Vancler, diretor de evangelismo, nosso irmão Dias, diácono da nossa igreja também, diretor de evangelismo, presbítero Marcos, sua digna esposa, o operador de som aqui, o locutor também ao mesmo tempo, é um prazer estar na companhia do querido. E mandar um abraço a todos os ouvintes da 560, os que estão participando deste grande trabalho Conduzindo a Cristo nesse projeto, também os membros da nossa igreja, os obreiros, membros do Rio do Limão, a minha esposa, meus filhos, nossos filhos. Eu estou muito feliz nessa noite. Deus abençoe a todos. Amém. O presbítero Marcos Lacorte também, está presente conosco hoje, será o preletor da noite, será o canal de bênção para nossas vidas nesta noite. Presbítero Marcos. Também quero cumprimentar os amados ouvintes com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nessa noite será uma noite de vitória, uma noite de bênção para a sua vida, creia nisso. E nós estamos aqui com o único intuito de fazer a vontade do Senhor e transmitir aquilo que Ele passar para nós levarmos as boas novas a todos que precisam, aos cansados, sobrecarregados, porque Jesus é o único que pode nos aliviar. Amém. Amém. E o meu companheiro, Diácono Vancler. Amém, querido Dias. Para nós é sempre uma alegria estarmos aqui no estúdio desta rádio, e o nosso objetivo é conduzi-lo a Cristo. Você, nessa noite, você vai ter o privilégio de ouvir a poderosa palavra de Deus. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos para você receber hoje a porção de Deus. Deus irá falar contigo nessa noite. E para nós é sempre um grande prazer estarmos aqui. Com certeza. Você que quer fazer um contato conosco via telefone, anote aí o número 2665-4119, 2665-4119, ou pelo telefone 2665-7586, 2665-7586. Mas a sua ligação ela tem que ser uma ligação específica, ou para um pedido de oração, ou alguma dúvida bíblica. Se você deseja assim nos ligar, estaremos prontos para receber a sua ligação. Bom, estaremos agora entrando para o quadro A Bíblia Responde,
a qual o diácono Vancler estará fazendo algumas perguntas aqui ao nosso amado pastor Milton Azevedo. Muito bem. Então você, amigo ouvinte, aí foi telefonado da Rádio Costa do Sol. Você que tem alguma dúvida, algum questionamento acerca da fé, acerca da palavra de Deus, aí quem sabe a sua dúvida vira tema aqui deste quadro, né? A Bíblia Responde. Porque sabemos que a Bíblia é o manual do fabricante, o Senhor Jesus, quem nos fez. Na sua palavra ali nós encontramos as respostas, né, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso futuro, para os nossos negócios. Então, hoje temos aqui o prazer de estar conosco o nosso pastor Milton Azevedo, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus ali em Rio do Limão, Ministério Boas Novas, e com um tema muito importante. Nós vamos estar aqui abordando um tema a respeito do Espírito Santo, né, pastor? Um tema que muita gente tem dúvidas a este respeito, a este assunto. E eu gostaria já, na primeira pergunta, que você explicasse para o ouvinte quem é o Espírito Santo. Muito bem, irmão Vancler, por se tratar de termos ouvintes que ainda não aceitaram Jesus, na maioria, eu quero falar acerca dessa pessoa maravilhosa, soberana, que é Deus, da mais simples maneira possível, a forma entendível, né, para esses queridos ouvintes. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esse Espírito Santo é exatamente a pessoa que está convivendo na igreja, no crente. Amém. E ele pode ser assim, o Espírito Santo, ele pode ser entendido, quem é, né? O Espírito Santo pode ser entendido como uma pessoa? Uma pessoa, exatamente. Pode ser que alguém interprete que o Espírito Santo seja uma influência, mas isso não é verdade. Uma influência não pode consolar, uma influência não pode falar, guiar, se comunicar, ajudar, e o Espírito Santo faz tudo isso. Então só uma pessoa, o próprio Cristo disse, eu vos enviarei um outro Consolador. Jesus estava consolando os discípulos e os demais que estavam lhe seguindo no seu ministério. Então, quando ele foi assunto ao céu, o Espírito Santo depois veio para assumir o lugar de Jesus. Só uma pessoa poderia assumir o lugar de outra pessoa. Ou seja, o Espírito Santo, como pessoa e não como influência, ele assume o compromisso de consolar a igreja, os discípulos na época, não é? E a igreja até hoje, em pleno século XXI, quase 3.000 anos se passaram, essa pessoa bendita que é o Espírito Santo continua consolando, guiando, ajudando, não é? Nos orientando. Então só uma pessoa poderia realmente fazer isso. Amém. É interessante que nós entendemos, né, por fé, realmente, que o Espírito Santo, ele sendo, né, Deus, a terceira pessoa da Trindade, e é uma pessoa, porque realmente a Bíblia diz que ele tem sentimentos, ele fala, né, a Bíblia diz que se entristece, né, também com algumas atitudes na vida do crente, do cristão. Então o Espírito Santo realmente é uma pessoa. Amém. Está respondida aí para o nosso ouvinte a questão do Espírito Santo. Quem é? Né? Agora, número 2, segunda pergunta. O que o Espírito Santo pode produzir na vida do cristão? Aonde ele atua? Né? Em quais áreas que o Espírito Santo... Primeiro eu gostaria que você respondesse se ele pode habitar na vida da pessoa. E em seguida, o que ele pode produzir, em que área que o Espírito Santo ele atua na vida de uma pessoa, do cristão. Muito bem, querido. O Espírito Santo, ele pode habitar na vida do crente. Nós somos considerados como templo do Espírito Santo. O nosso corpo, após nós tomarmos uma decisão com Cristo, abandonando toda a prática pecaminosa que outrora vivíamos, não é? Onde o nosso corpo
era usado para o pecado, de forma depravada, de forma onde não havia limites. Este corpo, que agora convertido, ele já não é mais um lugar profano, uma casa profana. Nele já não habita mais apenas os sentimentos da carne ou os sentimentos humanos e a influência do mundo. Neste corpo agora habita o Espírito Santo. Essa casa agora passa a ser morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tem por habitação o corpo do crente. O Espírito Santo não habita em casa feita pela mão do homem, ou seja, um edifício, um prédio, um salão. Mas o Espírito Santo, na verdade, ele mora dentro do homem e da mulher, que por sua vez se decidiu a seguir a Cristo como Salvador. Interessante, pastor, não te cortando, que Jesus, ele antes de ascender aos céus ali, como o senhor falou, na tristeza dos discípulos, porque eles consideravam que ficaria órfão, né? Eles consideravam que o mestre iria subir e eles estariam ali só no mundo. E Jesus disse, olha, eu estou convosco, mas ele, né, se referindo ao Santo Espírito, estará em vós, ou seja, dentro, né, falando a respeito, né, da morada, da habitação do Espírito Santo. A gente sabe que ele está em todos os lugares porque ele é onipresente, mas a habitação em si é na vida da pessoa, né? Agora, a segunda parte da pergunta foi o seguinte: o que o Espírito Santo produz, não é? Quais são as atividades, o que ele faz na vida na qual ele habita, na vida do cristão? O Espírito Santo, ele produz tanto que ele já produz antes de morar no homem. Ele produz no homem a necessidade de salvação. Depois que ele passa a habitar no homem, aí vem os frutos. O homem começa a produzir através do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo nele produz o quê? Arrependimento, reconhecimento, santidade, afastamento do mundo pecaminoso. Produz no crente mudança de caráter. O homem tem um padrão de vida, a mulher tem um padrão de vida. Sem o Espírito Santo, com o Espírito Santo, esse padrão de vida é completamente mudado. O Espírito Santo frutifica desta forma, moldando o caráter de pessoas, fazendo pessoas felizes, dando a essas pessoas, tudo aquilo que nós hoje, como igreja, podemos dizer em alto e bom som, como nesta rádio estamos tendo a oportunidade de dizer, que o Espírito Santo na nossa vida é o mais importante para nós. Agora, pastor, o senhor falou uma coisa interessante a respeito do fruto, né? O Espírito Santo, ele produz alguns frutos. Eu gostaria que o senhor mencionasse frutos, né? Que o fruto do Espírito Santo que ele produz na vida do cristão, que é bem importante, né? Isso. Eu gostaria que o senhor mencionasse alguns desse fruto, né? Exatamente. Em Gálatas 5, nós encontramos ali o fruto no singular, o fruto do Espírito, não os frutos, como uma laranja, né? Um só fruto com vários gomos. O fruto do Espírito nós encontramos amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então tudo isso pode o Espírito Santo frutificar na vida do ser humano? Sim, desde o momento em que este ser humano realmente tem entregado a sua vida para Amém. Cristo Jesus. Esse mundo, né? Precisamos realmente de paz, amor, mansidão. Isso aí, e interessante, né? Que a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos, aquele que verdadeiramente segue a Cristo, pelo fruto, né? Então, só pode produzir o fruto, como bem o senhor falou. Não basta a pessoa apenas ser mansa, né? Porque às vezes a pessoa é mansa, mas não tem paz. Às vezes a pessoa tem uma certa paz, mas não tem fé. Então o fruto, quando ele é produzido pelo Espírito Santo, ele é completo, né? Então a gente identifica um cristão não pela sua religiosidade, não por simplesmente ele frequentar, né, as atividades religiosas, não, mas ela é pela produção deste fruto, né, que a gente observa que ele deve aparecer de forma completa na vida do crente, do cristão. Muito bem. Agora, a última pergunta para encerrarmos, né? Este dom precioso, esta dádiva,
o maior bem que o ser humano pode receber aqui nessa terra, que não é ouro, não é prata, com certeza, este maior bem é o Espírito Santo. Agora, uma pergunta, todos têm o Espírito Santo? Todas as pessoas, elas têm habitando dentro delas o Espírito Santo? Sim ou não? Eu gostaria que o senhor explicasse, por favor. Bom seria, tomara a Deus que isso não aconteça, que a raça humana, né, os homens, os seres humanos, todos tivessem, habitando neles, o Espírito Santo. Nós não teríamos um mundo tão violento, nós não teríamos tantas desgraças feitas, né, pelas mãos dos homens, nós não teríamos uma sociedade corrupta, se nós tivéssemos todos, né, de uma forma geral, como diz a pergunta, o Espírito Santo, teríamos um mundo muito melhor. Mas o pecado é que faz esse impedimento. Para o Espírito Santo habitar numa pessoa, como nós falamos a princípio, não é? Como a pergunta está aqui, o Espírito Santo, né, todos têm o Espírito Santo. A igreja tem o Espírito Santo de uma forma direta, dentro de nós, atuando em nós, nos usando para consolar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para mostrar o caminho, arrependimento para as pessoas. E eu até acredito que o Espírito Santo não habite em todos, mas ele, por amor, até ajuda muitas pessoas, por ser Deus, também por ser esse Espírito Santo que é amor. E o que o ouvinte agora, né, ele que está nos ouvindo, e se ele tem dúvida, né, se ele tem ou não o Espírito Santo, se ele considera que não tem, né, se na sua vida está faltando paz, está faltando esse fruto precioso do Espírito Santo, o que ele deve fazer, pastor, para poder ele então receber o Espírito Santo? Aí não tem saída. A saída é só uma, só tem uma porta. Para termos o Espírito Santo, precisamos aceitar a Jesus. Porque esse Espírito Santo é santo, santo, santo. A sua santidade é tão grande que ele não pode, não é, habitar numa pessoa que bebe, fuma, joga, se prostitui. Então, para a pessoa ficar livre de tudo isso, ele precisa do libertador, que é Jesus, o Salvador, o libertador, o regenerador, o transformador. O homem aceita Cristo, aí sim o Espírito Santo passa a habitar neste tal. Então, a única forma de se ter o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, é aceitar Cristo. E o mais difícil é fazer com que ele permaneça em nós. Essa é a tarefa mais difícil. Porque se pecarmos e começarmos, né, olhando assim o Evangelho como uma coisa banal, como a santidade de Deus como uma coisa sem significância, nós também perderemos com certeza, né, a oportunidade de termos em nós o Espírito Santo. Amém. Então, o Espírito Santo ele habita após o convertido, né? Aquela pessoa convertida que recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Houve ali a substituição da culpa, a culpa que era da pessoa foi transferida para Cristo, Cristo morreu, então logo a pessoa se torna, né, santificada pelo sangue de Jesus, então ela tem condições de ser a habitação do Espírito Santo. Agora, você, meu amigo ouvinte, aí está, em poucas palavras, é claro que o Espírito Santo é uma grandeza, né? A gente está falando do próprio Deus, uma grandeza infinita, né? Faltaríamos palavras para explicarmos acerca do Espírito Santo. Eu lhe convido a você provar, né? O Salmo diz: provai e vede que o Senhor é bom. Se eu disser para você que uma tangerina ela é doce ou azeda, se você não provar, você não vai ter condições, né? Agora, o Espírito Santo, ele é chamado de Consolador, ele é chamado do Príncipe da Paz, né? E ele bate ao coração, aquele que abrir, diz a palavra, ele entra e faz morada contigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. E você que tem alguma dúvida, né,
algum questionamento acerca da palavra, a sua dúvida pode virar tema deste quadro. Ligue para nós, tem uma pessoa aqui que vai estar, nossa irmã, vai estar anotando aqui a sua dúvida através do telefone 2665-4119 ou 2665-7586, tá bom? Ligue para nós e deixe aqui a sua dúvida ou o tema que vai virar para a próxima segunda-feira, vai virar tema deste quadro. Amém? Deus te abençoe. Vamos ouvir agora o Sérgio Lopes com louvor e logo em seguida a ilustração da vida. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Se eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já Ilustrações da vida. Um ateu escreveu uma carta para o editor de um jornal. Ele escreveu a seguinte declaração: não faz sentido a pessoa ir aos cultos todos os domingos. E o seu argumento era o seguinte: ele escreveu a seguinte carta, eu vou ler para você, deixa ateu para o editor do jornal. Ele dizia o seguinte: tem pessoas que vão à igreja por mais de 30 anos e durante todo este tempo eles ouvem uns 3.000 sermões aproximadamente. E com exceção de um ou outro, eles lembram do sermão. Assim penso que estão perdendo tempo, tanto os que ouvem quanto os pastores que pregam.
E logo após a publicação desta matéria, causou uma grande polêmica por parte dos leitores. E o jornal passou então a receber inúmeras cartas, inúmeros e-mails com respostas. E o redator daquele jornal resolveu escolher uma resposta que ele achou interessante, a resposta de um cristão a esta carta teu. E eu vou ler para você também a carta deste cristão. Diz assim: eu estou casado há mais de 30 anos e durante este tempo minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições ou mais. E é verdade que eu não me lembro da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me alimentaram e me deram a força que eu preciso para me manter vivo e com saúde. E da mesma forma, se eu não tivesse ido à igreja durante todos esses anos para alimentar minha alma e da minha família, estaríamos fracos e doentes espiritualmente. E deixou o seguinte versículo fechando a sua carta, que está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Meu amigo, eu aprendi com esta carta que este cristão, ele valorizava a palavra. É bem verdade que aqueles que ouvem a palavra, muitas pregações, nós não gravamos todas elas, mas como Jesus disse, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra, ela sustenta a nossa alma. A nossa alma, ela tem fome, tem sede de Deus. E quando nós ouvimos, quando participamos de um culto, a nossa alma se sente farta, satisfeita. Então você, meu amigo, que se encontra fraco espiritualmente, você que não tem ouvido desta palavra, você procure uma igreja, se alimente, ouça a palavra, busque na palavra o alimento para a sua alma tem que estar com fome, tem a necessidade de ouvir a poderosa palavra de Deus. Medite nisto e você será muito bem sucedido, tanto no corpo quanto na sua alma. Deus te abençoe em nome de Jesus.
Conduzindo a Cristo. Momento da Palavra. A paz do Senhor para os amados ouvintes que estão em casa, acompanhando esse programa nesse momento. Nós vamos agora entrar na santa e poderosa Palavra de Deus. E aquele que puder meditar nessa noite, medite conosco no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17 também. E o tema desse versículo diz assim, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Hoje em dia a gente tem procurado, muitas das vezes, há uma escassez muito grande da verdadeira amizade. A gente procura amigos que possamos confiar, amigos que possamos estar juntos, amigos que possamos partilhar segredos, que possamos partilhar momentos de felicidade, momentos de tristeza. Mas infelizmente nós não encontramos isso em muitas das vezes. E se nós olharmos a origem da palavra amigo, ela vem do grego amicos, que se deriva da palavra amor. Ou seja, amigo é aquele que ama. Se você é amigo, você tem que amar o teu próximo, você tem que amar o seu irmão. E eu separei duas passagens aqui muito interessantes falando a respeito de amigo. E uma delas fica no livro de João, no capítulo 5, onde fala sobre um paralítico que estava na beira do tanque de Betesda. O tanque de Betesda é um tanque que ficava em Jerusalém, e de tempo descia um anjo naquele local e agitava as águas, e o primeiro que ele descia era curado. Mas nós vemos nessa passagem o seguinte, um homem que estava ali há 38 anos, enfermo, em cima de uma cama, e não tinha ninguém que o lançasse naquele tanque quando o anjo descia e movimentava as águas. Não tinha ninguém que parasse e olhasse para ele, desse atenção à dificuldade dele e lançasse aquele homem naquele lugar. Só que eu acho uma coisa muito interessante, quando nós vemos Jesus chegar naquele lugar, olhar para aquele homem e perguntar, queres ficar são? E ele imediatamente responde a Jesus o seguinte, ele fala, Senhor, não tem ninguém que possa me lançar dentro desse tanque quando as águas são movimentadas. Não tem ninguém que possa me jogar lá dentro para que eu seja curado. Jesus olha para ele e fala assim, olha, você pega, levanta, toma a tua cama e anda. E na mesma hora, ele se levantou, pegou aquela cama e saiu. No entanto, aquele dia era um dia de sábado e muitos fariseus procuraram saber por que é que ele estava carregando aquela cama, quem tinha ordenado aquilo a ele. E naquele mesmo instante, ele falou, olha, eu não sei quem foi que mandou fazer isso, mas o homem que me curou, ele falou para eu pegar a minha cama e ir. Ele fala, quem foi que te curou? E ele não sabia dar a resposta. E no mesmo momento eu paro e penso, se eu estou numa situação há 38 anos enfermo, paralítico, e alguém me cura, a primeira coisa que eu vou querer saber é quem foi a pessoa que me curou. Quem foi a pessoa que falou para mim, levanta, toma a tua cama e anda. O primeiro ponto que eu vejo nesse jovem é que ele, infelizmente, ele devia ser uma pessoa muito distante das outras. Não sei se o seu problema o fazia distante, não sei se a sua dificuldade ou a sua deficiência o fazia distanciar das demais pessoas, mas eu sei que ele tinha uma distância muito grande. E nós vemos no texto que há 38 anos ele estava ali e não tinha ninguém para lançá-lo naquele tanque. Se ele tivesse um amigo, eu tenho certeza que o amigo não negaria esse favor a ele, de pegar e colocar ele naquele tanque para que ele fosse curado. Mas há 38 anos ele esperava alguém. Da mesma forma, nós vamos ver no livro de Marcos, capítulo 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum. E esse, ao contrário do paralítico do tanque de Betesda, ele tinha 4 amigos. E Jesus estava em uma casa em Cafarnaum e essa casa não tinha mais espaço de tanta gente que tinha. Era gente dentro, gente fora, gente na porta, por todos os lados. E 4 senhores estavam carregando esse rapaz, que também era paralítico, para levar até Jesus para que fosse curado. E quando chegaram ali não viram possibilidade de entrar na casa, porque muito grande era a multidão. Então eles tiveram uma ideia, nós vamos escalar pelo telhado, não importa a dificuldade, não importa se vai ser difícil, se vai ser impossível, mas nós temos que levar a cura até o nosso amigo.
Nós temos que fazer ele descer na frente de Jesus de Nazaré. E aqueles 4 rapazes, eles sobem em cima do telhado, começa a destelhar uma parte daquele telhado e começa a descer aquele homem ali. E aquele homem chega em frente a Jesus, descido pelo telhado, e Jesus o cura, para a honra e para a glória, santo nome dele. Eu paro e penso, e pergunto a você também nessa noite: será que nós temos amigos dispostos a nos carregar quando preciso? Será que nós temos amigos dispostos a subir a um telhado, ou seja, passar por dificuldades para poder te ajudar? Será que você tem amigos que possa realmente contar com eles? Ou será que você tem amigos somente como o filho pródigo? Aquele que tinha amigos enquanto tinha um bem material, porque na hora que ele não teve mais, na hora que acabou o dinheiro, acabaram seus amigos, as amizades foram embora e ele começou a mendigar. Será que o teu amigo está olhando para você como você é ou pelo que você tem, meu querido? Mas nessa noite quero dizer uma coisa para você. Existe um amigo que é sobre todo amigo. Existe alguém que está acima de qualquer pessoa, porque nós seres humanos somos falhos. Mas eu tenho um amigo para te apresentar que ele é infalível. Esse realmente, ele consegue cumprir o papel de amigo, porque a palavra amigo ela se deriva da palavra amor, e esse realmente, ele ama. E não importa se você está há 38 anos, há 10 anos, há 5 anos, numa depressão profunda, se você não se enxerga mais como uma pessoa digna de estar perante outras pessoas na sociedade, se você tem olhado para você com um olhar inferior, eu quero dizer para você uma coisa: Jesus de Nazaré, ele é o teu amigo nessa noite. E ainda que você esteja sozinho, não tenha ninguém para te lançar no tanque, hoje ele se apresenta a você e ele diz para você: toma a tua cama e anda. Jesus de Nazaré é ele quem te dá força para você caminhar, meu querido. Não fique à beira do tanque esperando alguém te lançar, não. Chame por Jesus, porque ele pode te curar, ele pode te levantar, ele pode te abençoar. Aleluia. E se você tiver amigo, se você se encaixar no segundo quadro, daquele rapaz que tinha amigo, eu posso te dizer o seguinte: amigos, eles podem nos ajudar, mas não podem nos salvar. Eu tenho amigos de ministério que são realmente amigos que eu posso contar, que eu posso confiar, mas nenhum deles pode me conduzir à salvação eterna. Mas eu tenho um amigo que ele pode me conduzir à salvação eterna. Os amigos, eles podem proporcionar para a gente um momento, uma ocasião. Mas Jesus, ele proporciona a vida, e a vida em abundância. E nessa noite, um convite é aberto ao teu coração, no qual nós convidamos a você a comparecer a uma igreja evangélica mais próxima da tua casa e aceitar esse amigo que é incomparável, esse amigo que é maravilhoso, esse amigo que é grande. Quantas pessoas, talvez até mesmo nós conhecemos, pessoas que outrora estavam no tráfico, pessoas que outrora estavam acabadas, abandonadas no fundo do poço, e Jesus, ele resgata essas pessoas, faz homens e mulheres de Deus, faz homens valorosos, mulheres valorosas, e a mesma coisa ele quer fazer com você também. Ele não quer saber qual é o tipo de pessoas que estão ao seu redor, mas ele conhece o teu coração, ele conhece a tua vida, e não importa a tua situação, o teu estado nessa noite, Jesus de Nazaré contempla o teu coração, meu querido. Ele contempla se você está alegre, se você está triste, se você está sorridente, se você está moribundo. Ele está contemplando você nesse momento, e essa palavra que está sendo trazida nesse instante, eu não estou te vendo, mas o amigo verdadeiro está te vendo, e é ele quem fala contigo nessa noite. Não é o presbítero Marcos que está falando, é o Senhor Jesus que está falando com você nessa noite. Eu aqui sou simplesmente o canal que sou usado por parte dele. Mas essa palavra, ele está olhando para você nesse momento, e ele está fazendo os meus lábios se abrirem e proferirem tais palavras para o teu coração. Eu não te conheço, não sei o que você passa, não sei se você tentou um suicídio, se você tentou nesse momento acabar com a sua vida devido a tanta depressão, tanta dificuldade. Mas se ninguém parou para te ouvir até agora, Jesus está te ouvindo e está te respondendo nesse momento. Ele está te respondendo agora. E se você
que está ouvindo essa palavra, crê nessa palavra, eu quero te convidar a fazer uma breve oração. Feche seus olhos. Se você está dirigindo agora, por favor, encoste o carro. 1 minuto apenas, encoste o carro. Vamos fazer uma oração. Se você está no seu lar, só 1 minuto, vamos falar um pouco com o Senhor. Senhor Deus, Senhor Pai, Deus, tu és tão maravilhoso, tu és tão glorioso, tão grande. Senhor, o homem anda a vida inteira procurando a felicidade, mas dificilmente ele encontra a não ser no Senhor Jesus. Somente em Ti temos a verdadeira alegria, Senhor, alegria essa que ela é incomparável. Senhor, pode nos faltar o dinheiro, pode faltar a roupa, pode faltar o carro, pode faltar a casa, podem faltar os amigos, Senhor, mas o Senhor não nos pode faltar, porque nós precisamos de Ti, meu Pai. Quantas pessoas, Senhor, estão, meu Pai, desesperadas nesse momento. Quantas pessoas estão desistindo da sua vida. Quantas pessoas estão desistindo dos seus sonhos, porque não conseguem ser promovidas por pessoas. Mas o Senhor é o Deus que pode promover a alegria. O Senhor é o Deus que pode promover a paz, pode promover, Senhor. Deus, nós cremos em Ti, nós cremos no Teu poder, na Tua graça, infinita misericórdia. E é por isso que eu peço ao Senhor, o Senhor está vendo essa pessoa que está nesse momento ouvindo essa palavra, pode tomar, meu Pai, em Tuas mãos nesse momento, Senhor. Deus, usa, Senhor, faça como Ele, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa dar um abraço através do Teu Espírito Santo, dar um abraço, Senhor, de forma que ele sinta a Tua graça, o Teu poder e a Tua unção. Porque o Senhor é o verdadeiro amigo, meu Pai. Assim nós cremos, meu Senhor, que o Senhor pode fazer. Nós acreditamos na Tua palavra que é fiel e verdadeira. Somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aceite esse bom amigo. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era pobre e perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão. Desde que eu aceitei, e da tempestade eu posso sossegar, pois eu estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão, Jesus estendeu a sua mão, quando Ele
Conduzindo a Cristo. Estendo as mãos. Você que nos ouve nesta noite, este quadro Estendendo a Mão, ele concerne a nossa obra social da nossa igreja, a qual a responsável é a diaconisa Yara, e nós temos aqui uma necessidade urgente de uma pessoa que precisa de ajuda. Está próxima a dar luz, e esta pessoa, ela carece de um berço, de um carrinho de bebê, de uma cômoda ou um guarda-roupa. E você que nos ouve nesta noite, certamente está conosco desde o início deste programa. Se o Senhor falar no teu coração nesta hora, querido, não se te detenha. Estenda a sua mão àquele que está precisando de uma ajuda. Um berço, um carrinho de bebê, uma cômoda ou um guarda-roupa. E você pode fazer um contato conosco através do telefone 2665-4119 ou 2665-7586. 2665-4119 ou 2665-7586. Nós queremos desde já agradecer a você que estará fazendo esse contato conosco, nos ajudando, socorrendo esta mãe, né, que está precisando deste auxílio neste momento. Bom, agora nós estaremos entrando num período de oração, né, a oração da fé. Estaremos entrando neste período e eu quero aqui citar alguns nomes de algumas pessoas que já nos ligaram pedindo oração. O Wellington, né, pediu oração por ele, pela sua família. A Matilde também entrou em contato conosco, né, pedindo oração pela cura da sua garganta, das suas cordas vocais, e oração por sua família também. O Raimundo também ligou agradecendo, né, as palavras do pastor, e também um pedido aqui de oração em prol da mãe da irmã Kátia, né, a dona Elisete, a esposa do Rael ali do Cicle, né, que está passando por um momento difícil, e nós estaremos orando agora em prol dessas vidas, e de você também que não ligou, né, nós estaremos orando também pela sua vida neste momento. Oração da fé. Querido Deus, apresentamos a Ti, Senhor, essas pessoas, a qual o nome foi citado aqui, Senhor, nesta noite, neste programa. Pessoas que estão passando por situações muito difíceis, Senhor. Mas a Tua palavra diz que para Ti, Senhor, nada é impossível. Todas as coisas são possíveis, Senhor, a Ti, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que pode curar, aquele que pode libertar, pode salvar. Essas pessoas que pediram oração, Senhor, com certeza acreditam, confiam no Teu poder. E nós queremos colocá-las aos Teus cuidados, Senhor, porque Tu és a única pessoa neste planeta, neste universo, onde a nossa fé está voltada. Senhor, alcança essas vidas que estão no leito. Alcança essas pessoas, Senhor, que estão agora, quem sabe, afligidas, sem esperança. Os médicos não dão mais solução, mas Tu és o médico dos médicos, o Jeová Rafa, o Senhor que sara. Jesus, nas Tuas mãos eu coloco essas vidas, crendo, Senhor, que Tu responderás, Senhor, às nossas orações neste lugar. O nosso clamor é para que essas pessoas, Senhor, alcancem a Tua bênção. Ser com eles, Pai, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Conduzindo a Cristo. Agenda da semana. Bom, meu amado ouvinte, você que queira nos fazer uma visita, né? Eu estarei passando aqui agora o endereço das nossas congregações. Bom, a nossa sede se encontra ali na Rua Edgar, número 6, bairro Rio do Limão, próximo ao Mercado Tinoco. Rua Edgar, número 6, bairro Rio do Limão, próximo ao Mercado Tinoco, né? Amanhã, terça-feira, às 8 horas, temos o círculo de oração. Quartas-feiras, o ensino da palavra, a partir das 19 horas e 15 minutos. Sexta-feira, culto público de louvor e adoração, também com início às 19h15. E aos domingos, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, e às 19 horas e 15 minutos, culto de louvor e adoração a Deus. Também temos as nossas congregações
ali em Vista Alegre, no loteamento Vista Alegre, na rua 5, quadra G, ali no ponto de referência, ela fica ali antes do antigo Queijão, em Paracatu. E o dirigente desta congregação é o Evangelista Batista. Temos também Parque de Exposição, na rua Quintino, lote 15, Parque de Exposição. A referência é ali a rua em frente ao Parque de Exposição mesmo. E o pastor dirigente ali é o pastor Manuel da Fonseca. Temos também no Barreiro, né, na rua Valdemar Lourenço, número 17, Três Vendas. Rua Valdemar Lourenço, número 17, Três Vendas. A referência, você seguindo ali na Avenida Gladstone de Oliveira, fica próximo ao condomínio Lagoa Azul 1. E o dirigente da congregação ali é o diácono Fabiano. Temos também Engenho Grande, na estrada de Engenho Grande, sem número, próximo ao campo de futebol do Paulinho, né? Estrada de Engenho Grande, sem número, próximo ao campo de futebol do Paulinho. E o nosso amado presbítero Fabrício está ali, na direção daquela congregação também. E Morro Grande, o ponto de pregação, ali, né, a referência seguindo a estrada de Morro Grande. Depois que você passa pelo viaduto, a primeira rua à direita e depois a segunda à esquerda. Seguindo a estrada de Morro Grande, depois do viaduto, primeira rua à direita e segunda rua à esquerda. E o presbítero dirigente ali é o amado irmão o presbítero Paulo, né? Então, fica aqui a agenda das nossas igrejas e nas nossas congregações. Os cultos são às terças e quintas-feiras, a partir sempre das 19h15. Bom, estaremos agora entrando, né, na parte final do programa. E estaremos aqui fazendo agora as nossas despedidas, né? Agradecendo a Deus por tudo. E vamos ouvir, primeiramente, o nosso pastor presidente, né? Fazendo as suas considerações. Muito bem, eu quero agradecer a todos que dispensaram atenção para nós mais uma vez, aos nossos obreiros aqui que estão empenhados neste programa. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Anunciar aqui também que a nossa querida diaconisa, nossa irmã Yara, estará na próxima segunda-feira nos abençoando com uma porção da palavra. Quero agradecer ao presbítero Marcos, sua esposa, que mais uma vez, usado pelo Espírito Santo, alcançou vidas. Eu senti a presença de Deus aqui nesse estúdio. Muito obrigado a todos. Deus abençoe os queridos. Amém. Realmente, Deus falou profundamente conosco. Presbítero Marcos também, agradecendo a Deus, agradecendo os ouvintes, né? Fazendo as suas considerações. Eu também agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, de ter sido escolhido por Deus na segunda para trazer uma porção da palavra. Eu acredito que Deus, Ele operou em vidas, Ele entrou em corações nessa noite e Ele abençoou com certeza. Fique sempre ligado nesse programa, que esse programa ele vai ser uma bênção. Está sendo uma bênção e vai continuar sendo uma bênção ainda maior na vida dos ouvintes. Eu sou grato pela oportunidade. Amém. Nosso amado irmão, diácono Vancler. Amém, Tias. Um prazer muito grande, uma alegria, né, por mais esse programa. Sabemos que Deus está nesse negócio. Né, vidas têm sido alcançadas pela poderosa palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Né? Apesar das nossas imperfeições, nossas falhas, nós não somos profissionais do rádio, da comunicação, mas o nosso objetivo como igreja é estarmos de mãos dadas aqui, nesse espaço que o Senhor abriu para nós. Nosso objetivo é proclamar o Evangelho, esse Evangelho que transforma, que cura, que modifica, que renova e que restaura o homem. Para nós sempre será um prazer muito grande estarmos aqui. Também parece que tem o nosso amigo, pastor Geraldo, está na linha. Alô, pastor Geraldo. Alô, estou na linha. Oi, a paz do Senhor, meu querido, tudo bem? A paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Deixa uma mensagem para nós. Amém. Quero cumprimentar a todos que estão aí na rádio te acompanhando, pastor Milton. Que o Senhor Jesus continue abençoando aí esse programa maravilhoso. Amém? Amém, pastor. Está aqui a palavra do Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37, 38 e 39 diz assim: o Senhor Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso é do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E o tema que vocês apresentaram hoje foi de uma importância muito grande, porque
muitos não têm dado a importância da pessoa maravilhosa do Espírito Santo na vida do crente. Quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o pastor Milton disse que ele passa a habitar dentro do crente. Agora, quando o crente recebe o batismo com o Espírito Santo, além de habitar, o Espírito Santo passa a governar, a liderar a sua vida, e águas, o poder da sua presença, correrão em direção aos oprimidos, aos enfermos da alma, do espírito, do corpo, e essas pessoas serão libertas, curadas, salvas, assim como a pessoa do Espírito Santo foi importante no ministério do Senhor Jesus homem, porque aonde Jesus passava, a virtude saía, o poder saía, Jesus expulsava demônio, curava enfermos, libertava os oprimidos com a presença do Espírito Santo. E que nesses últimos dias, que o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento, que Deus Pai está lá nos céus, Jesus está sentado à direita de Deus Pai como nosso sumo sacerdote e advogado. Agora, a pessoa mais próxima do crente é ele, é a pessoa do Espírito Santo, que não só quer habitar, mas ele quer governar, ele quer usar a igreja com poder. E só ele pode convencer o pecador, né, a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele também quer que as pessoas sejam usadas como a pessoa do Senhor Jesus foi usada, libertando, curando e manifestando o poder dentro da igreja. Que Deus possa continuar abençoando esse programa e que as pessoas que estão ouvindo esse programa nesse momento dê mais importância à pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Amém? Amém, pastor. Olha, uma benção a sua palavra aí. E vamos marcar aí da próxima vez pelo telefone, o senhor ficar mais participativo com a gente, orando, pregando, trazendo, quem sabe, uma ilustração aí. Você, através do telefone, Deus vai te usar poderosamente para falar com muitas vidas. Amém? Amém, amém. Com certeza. Amém. Muito obrigado, pastor, pela sua participação. Ok, obrigado pela oportunidade. Conduzindo a Cristo.
Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Conduzindo a Cristo.